Fala, galera do texto 21, estamos aqui na nossa segunda parte sobre orações subordinadas substantivas, com a galera do nono do Centro de Estudos de Onox. E, sem perder tempo nenhum, vamos, né, de onde paramos, ok? Então, a gente viu aqui no vídeo anterior sobre a questão de como você pode facilmente começar a analisar e a classificar as orações, tá? Antes de dizer aquilo que elas são, ou tentar dizer aquilo que aquela oração é, tá? Avaliar e descartar aquilo que ela não é. Então, nós vimos que a subjetiva, a objetiva direta e a objetiva indireta, elas se ligam ao verbo da oração principal, enquanto que a predicativa, a completiva nominal e a positiva, pela própria natureza que elas representam enquanto funções sintáticas de predicativo, de complemento, de aposto, se ligam a um nome na oração principal, certo? E aí eu aprofundei um pouco mais com vocês a ideia, mostrando que uma oração substantiva é substantiva porque você consegue trocar por um substantivo, certo? Então, veja, em todos os três casos e exemplos que a gente já tinha visto, perceba como você consegue trocar a oração por um substantivo. Professor, não consegui trocar no caso da oração que eu com a qual eu estou trabalhando aqui, não tem problema. Você facilmente troca por uma palavra que, não, embora não seja um substantivo, tem valor de substantivo, como, por exemplo, algo, isso, esse, aquilo, pronomes demonstrativos e indefinidos, de forma geral, né? Então, veja que o macete que eu te dei, caso você encontre um verbo de ligação na oração principal, é descartar as quatro e ficar apenas com a predicativa e a subjetiva. Como é que você vai definir se é subjetivo ou predicativo? Simples. Aquilo que a oração principal já tiver, certo? Vai ser justamente o oposto daquilo que você vai ter na oração subordinada. Então, quando eu digo é importante que todos venham, o importante na oração principal já é o predicativo desse verbo de ligação. Ora, tá? Acompanhando esse verbo de ligação. Ora, se o verbo de ligação, a estrutura já tem um verbo de ligação e um predicativo, o que está faltando? Só o sujeito. Então, a oração, portanto, será subjetiva. É ela que vai ser o sujeito que está faltando. Tá? Por outro lado, diga, Miguel, pode falar. Ali está escrito, é importante que todos venham, mas quando você vai transformar para uma oração só, fica, é importante a sua vinda, não seria Não, importante a vinda de todos? sim, eu corrigi durante a aula anterior, o vídeo anterior. Mas Ah, tá, sim. você não precisa ter, exatamente as mesmas A mesma. informações, mas é só uma forma É, de você provar que você consegue substituir por um substantivo, entende? Tá? tudo bem. O que prova que ela é substantivo. Tá. E aí é diferente, né, do que eu acabei de falar antes da pergunta do Miguel, é diferente daquilo que eu mencionei aqui na predicativa, observe, tá? O problema é que ninguém se interessou realmente. Tá? Opa, um verbo de ligação. O professor falou que quando tiver verbo de ligação, eu posso escolher 4 e ficar só com a subjetiva e a predicativa. E aí, quando você diz o problema é na oração principal, o que essa oração principal já tem? Ela já tem o sujeito e ela já tem o verbo de ligação. O que está faltando? Está faltando só o predicativo. Então, a oração subordinada é o predicativo que está faltando. Então, por isso, ela vai ser a predicativa. Tá? É assim que funciona. Então, isso aqui vai tornar para você a vida de vocês, se já não era, né? Pode tornar a vida de vocês muito mais fácil na hora de classificar essas orações aí. Tá? Então, dando seguimento aqui para a gente concluir essa questão das orações substantivas, aprofundando aqui um pouco nessa oração que eu dei como exemplo de predicativa, né? Olha lá. O problema é que ninguém se interessou realmente, tá? Primeiro, você já tem que saber que essa oração de fato é subordinada. A estrutura dela é dependente da estrutura da oração anterior, tá? Se eu fosse baixar a estrutura, eu teria S1, V1, PS1. E o que é o PS1? O PS1 é outra oração, certo? Essa seria a segunda oração. Então, você já tem que ter isso na mente de vocês. É uma oração subordinada. É uma oração subordinada substantiva, e a prova disso é que você consegue substituir, mantendo o sentido semelhante, por um substantivo. O problema é que ninguém se interessou realmente. O problema é a falta de interesse de todos, certo? Então, veja como aí você tem um substantivo sendo usado. E aí, quando você analisa o que sobrou, o problema é a falta de interesse, o que você tem? Opa, um verbo de ligação, tá? Se é verbo de ligação,
você descarta logo as outras 4, fica só na mente com a subjetiva e a predicativa. O que essa oração principal já tem? Ela já tem um sujeito. Qual é o sujeito do verbo é aí? O problema. Ora, se essa oração principal já tem o sujeito e já tem o verbo de ligação, então está faltando o que para ela, para ficar completa? Só o predicativo. E cadê o predicativo? Ora, o predicativo é a oração subordinada. Então, é por isso que você vai ter aqui uma oração subordinada substantiva predicativa. Porque ela é o predicativo que está faltando para a oração principal. Entendem? Tá? Olha a próxima aqui. Eu tenho medo de que ele vença o jogo. Tá? Se você analisar a oração, tá? Ela é subordinada. Essa oração, a que está marcada em rosa, né? Ela tem uma estrutura que é dependente da outra. Tá? Ela não consegue sobreviver sozinha, então ela é subordinada. E você consegue trocar isso daqui por um substantivo correspondente, ó, tá? Eu tenho medo de que ele vença o jogo, eu tenho medo da vitória dele. Ou seja, isso prova para mim que essa oração, de fato, é uma oração substantiva. E essa conjunção é uma conjunção integrante, tá? Como em todos os outros casos que eu já mostrei aqui nessa aula. Então, é substantiva. E agora que eu sei que é substantiva, né? E agora o que eu vou fazer, professor? Porque são 6 tipos de substantivo. Vamos lá. Preste atenção que essa oração que você já identificou como subordinada substantiva, ela está ligada a medo, ela está ligada a um nome. E aí, segundo o esquema que eu te dei aqui no início, o que você observa? Que das 6, eu tenho 3 que se ligam ao verbo da principal e eu tenho 3 que se ligam ao nome. Ora, se a oração em questão que você está analisando aqui está ligada ao nome medo, então você já descarta o quê? Ela não vai ser subjetiva, ela não vai ser objetiva direta e ela não vai ser objetiva indireta. Sobraram o quê? Sobraram 3. Quais? As que se ligam ao nome. Predicativa, completiva nominal e apositiva. Eu vou trocar aqui a ordem para não fazer coisa feia aqui depois, né? Sobraram o quê? Sobraram essas 3. Completiva, predicativa e apositiva, certo? Predicativa não é, tá? Porque o verbo não é verbo de ligação aí. Tá? Não tem nada nessa oração que esteja fazendo referência ao sujeito eu. Então, predicativa ela não é. Também não é apositiva, porque você não tem aí a característica própria, né, da pontuação, que é típica da positiva, além do fato de que se você tirar essa oração daí, a principal vai ficar incompleta. E quando você tira a positiva, a oração principal fica completa. É a única que deixa a principal completa. Só sobrou o quê, gente? Só sobrou a completiva. Percebe? Então, nesse método de classificação, o que você vai fazer é sempre tirar do caminho aquilo que não é. Tira do caminho aquilo que não é, tira do caminho aquilo que te atrapalha, e no final só vai sobrar aquilo que é. Certo? Então, você vai classificar aqui acertadamente essa oração como uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Ela completa o sentido do nome medo. Ok? E por último, todos sabiam a verdade, que ele havia trapaceado, certo? É um pouquinho mais complicado de trocar a subordinada apositiva por um substantivo, mas ela é facilmente identificável, como eu disse no início, por causa do sinal de pontuação, certo? Ela está ligada aqui ao nome verdade, você exclui aí a subjetiva, exclui a objetiva, porque elas são ligadas a verbo, certo? Não tem aí verbo de ligação, ela não caracteriza nada sobre o sujeito. E se eu retirar essa oração, a oração principal vai ficar completa. Todos sabiam a verdade. Então, isso marca, de fato, a oração como uma oração apositiva. Tá? Tá. Tá todo mundo aí com essa tela preta? Ou os demais estão enxergando a minha tela? Estão enxergando? Dá ok se estiver enxergando aí. Beleza. Davi, eu vou ler exatamente o que ele escreveu aqui, tá? Professor, tem como eu diferenciar de outra forma a completiva da indireta? Porque eu achei meio confuso. Olha lá, não tem nenhuma confusão, Davi, presta atenção, tá? É bem simples. Essa questão da diferença entre a objetiva indireta e a completiva nominal,
tá? Ela é uma diferença que você faz lá no início, certo? Você não tem por que elas se encontrarem na hora de você classificar aí na sua mente, porque você vai fazer essa diferença lá no início. Olha lá para o esquema de novo. Bora voltar aqui para o esquema, tá? Olha lá. A objetiva indireta, o que elas têm em comum? Por que elas, às vezes os alunos confundem as duas? Porque as duas têm preposição. As duas são introduzidas por preposição. Só que qual é a sagacidade que você vai ter que ter já no início da classificação? Depois que você já viu que ela é subordinada, depois que você já conseguiu provar que ela é substantiva, o que você vai ver logo e que, desde aí, você não vai mais se confundir, não vai mais encontrar as duas coisas. Tá? A objetiva indireta, ela tem função de objeto indireto, certo? E o que é um objeto indireto? É um termo que está ligado a um verbo. Verbo, ok? Enquanto que a completiva nominal, ela é aquela oração que tem função de complemento nominal. Nominal. Ela está ligada a um nome. Então, você vai precisar analisar se essa oração está ligada a verbo ou está ligada a nome. Ok? Então, olha lá. Meu pai se esqueceu de que o pagamento era hoje. De que o pagamento era hoje está ligado a esquecer. Está vindo logo depois do verbo esquecer. Está junto do verbo esquecer. Então, não posso dizer que é uma completiva nominal porque não está ligada a nome, está ligada a verbo. Na verdade, a completiva vai ser logo descartada, se você perceber que está ligada a um verbo. Ok? Analisando por outro lado, eu tenho medo de que ele vença o jogo. Porque geralmente o que acontece não é classificar a objetiva indireta como completiva. Geralmente o que acontece é o contrário. Tem uma completiva e aí o aluno vai e coloca que é objetivo indireto. Tá? Que dificuldade é essa? A dificuldade de perceber o que é verbo. Às vezes. Não estou dizendo que seja necessariamente o seu caso, mas às vezes a dificuldade de reconhecer que a palavra não é um verbo, certo? Então, quando eu digo eu tenho medo de que ele vença o jogo, repara que medo não é verbo. O verbo é tenho. Eu tenho aí uma cadeia de ligações. Como assim? Medo está ligado ao verbo ter. Medo completa o sentido do verbo ter, porque eu não posso chegar e dizer assim, gente, eu tenho. Né? Do jeito que as coisas estão hoje em dia, se alguém chega do nada, sem nenhum contexto anterior, dizendo eu tenho, as pessoas vão pensar até que é o vírus, né? Então, vai todo mundo fugir, né? Então, a cabeça da galera só tá pensando nisso. Então, se eu chegar do nada e falar assim, eu tenho, quem tem alguma coisa. Então, o que é que eu tenho? Medo. Então, o que é medo aqui para mim? Medo é o objeto direto do verbo ter, porque quem tem alguma coisa. Só que a frase não acaba no medo, certo? Olha só, ficou até poético, né? Filosófico, né? As coisas não acabam no medo, certo? A coisa continua. Então, quem tem medo de algo, ok? Então, o que está vindo depois não está completando o sentido do verbo ter. Quem está completando o sentido do verbo ter é medo. E medo é nome. Ora, se o que está vindo depois está ligado a nome, medo, nome, eu não posso classificar como objeto indireto. Porque o objeto se liga a verbo e não a nome. Então, de que ele vence o jogo está ligado a um nome, medo, por isso completiva nominal. Não tem por que confundir com a objetiva indireta, certo? Tá? Uma está num canto, que é o lado da galera que se liga a verbo, e a outra está aqui no outro canto, que é o lado da galera que se liga a nome. Entendeu? Tá? Gente, alguma dúvida ou observação sobre esse esquema e sobre essa maneira de classificar as orações? Vocês acharam que dessa maneira, dentro... Eu sei que para vocês agora, né, para muitos de vocês agora, não necessariamente para todos, o objetivo é você diferenciar. Eu já ouvi alguns comentários desses, né, da parte de alguns de vocês. Professor, quando a questão já diz que todas elas são substantivas, eu não erro. Quando a questão diz que todas lá são adjetivas, eu não erro. Quando a questão diz lá que todas são adverbiais, eu não erro. Agora, quando está tudo misturado, aí eu já fico mais balançado, eu já tenho maior chance de errar. A gente vai chegar nesse ponto aí, vai ser justamente o nosso grande finale, né? Em que vocês vão poder olhar qualquer oração e eu não vai estar lá dizendo se é substantiva, se é adverbial ou se é adjetiva. Vai estar lá só oração.
Então, vocês vão primeiro ver se ela é coordenada ou subordinada. Se ela for subordinada, depois se ela é substantiva, adjetiva, adverbial. E se ela depois você perceber que é substantiva, classificar aí desse jeito, entendeu? Vai chegar esse momento que vocês vão ser capazes de fazer isso, não se preocupem, ainda não chegou. O meu ponto é, dentro do conceito de classificação das substantivas, tá? Ficou para vocês mais fácil identificar qual é a substantiva em questão? Vocês acharam esse jeito mais fácil ou mais complicado? Sinceramente falando, tá? Coloquem aí no chat. Mais fácil ou mais complicado? Para identificar a que você já sabe que é substantivo. Isso aí o que exatamente? O que seria isso? Tá, o que está na tela, né? Beleza. O que está nessa tela, certo? No slide inicial, você vai simplesmente avaliar, a princípio, a qual termo a oração subordinada está ligada. E o que eu estou te dizendo aqui? Que uma oração subordinada subjetiva, objetiva direta e objetiva indireta, tá? Elas estão ligadas ao verbo da oração principal. Elas sempre vêm ligadas a um verbo, certo? Então, se você perceber que a oração com a qual você está lidando está ligada a um nome e não a um verbo, você já sabe que não pode ser nenhuma dessas três que se ligam a verbos, entende? Foi exatamente o que eu estava explicando para o Davi ainda há pouco. Ele às vezes tem dificuldade, né? Não é uma coisa só dele, é generalizado, a dificuldade entre diferenciar a objetiva indireta da completiva nominal, por exemplo. Só que elas nem têm que ser um problema de classificação na cabeça do aluno, por quê? Porque se ele lembrar que a objetiva indireta sempre vem ligada a verbo e a completiva sempre vem ligada a nome, logo no início da análise você já vai separar as coisas. Por quê? Porque quando você olha, meu pai se esqueceu de que o pagamento era hoje, está ligado a verbo. Então, você vai ter que descartar essas outras três aqui. Por quê? Porque essas outras três representam funções sintáticas próprias de termos que se ligam a nomes e não a verbos. Tá? Como é que tu vais ter uma completiva nominal ligada a um verbo se o complemento nominal não é uma coisa que se liga a verbo, é uma coisa que se liga a nome? Entendeu? Então, eu estou colocando aqui para ti que das 6 classificações, você tem 3 que se ligam a verbo e 3 que se ligam a nome. Então, fica fácil, mais fácil, pelo menos eu penso isso, porque eu digo para vocês, eu já fui aluno e eu já tive essa matéria, né? Quando eu tinha a idade de vocês, até um pouco mais novo também já tive. E eu não aprendi isso na escola, eu aprendi isso depois, sozinho. Então, eu tive que criar mecanismos para poder entender e interpretar isso de uma forma mais simples para mim. Então, o que eu geralmente faço quando estou trabalhando com taxonomia? Ao invés de ficar batendo cabeça, tentando analisar logo de cara o que uma coisa é, tira logo do caminho o que ela não pode ser, porque fica mais fácil. Poxa, tu tem 6 coisas para analisar. Mas se tu prestares atenção nesse esquema, de repente, o que eram 6 viram só 3. É mais fácil ou mais difícil? Mais fácil. Eu estou analisando esse termo aqui. Tá? Quer ver? Eu vou fazer um teste com vocês. Olha lá. Vou fazer um teste sem coisas pré-programadas, vamos dizer assim, como as orações que estavam no slide. Rapidinho aqui, deixa eu ver se ainda tenho tempo. Olha lá. Rapidola aqui. Vou compartilhar com vocês aqui a tela do Word. Tá? Estão enxergando aí a tela do Word? Então, né? Beleza. Então, olha lá. Olha o que eu vou escrever aqui agora. Tá? Eles pregavam a ideologia de que
todos eram inferiores Vou colocar aqui, vou dar nome para as coisas, espera aí. Vamos lá. Do nada, tá? Não tem nada pré-pronto aqui para vocês. A gente vai usar esse método que eu te ensinei para avaliar a questão. Primeiro, cadê os verbos aí? Podem ativar o microfone. Pregavam e eram. Perfeito. Pregavam e eram. Tá? Então, aqui eu tenho dois verbos. Então, eu tenho duas orações. Primeira coisa que eu vou fazer. Até onde vai a primeira oração, certo? E onde começa a segunda? Dividir as orações. Vamos lá. Acaba em ideologia, né? Perfeito. A primeira. Isso. A ID é uma conjunção. O que é a conjunção e o de é a preposição que está antecedendo, tá vindo na frente dele, na frente da conjunção. Ah, tá. Beleza, dividir as orações. Próximo passo, eu preciso saber se esse período é período composto por coordenação ou período composto por subordinação. Ou seja, se a estrutura dessas orações é uma estrutura que permite que elas fiquem sozinhas, independentes em termos de estrutura ou não, tá? Avaliem aí pelo conhecimento que você já tem de baixar a estrutura e me digam se eu tenho aqui subordinação ou coordenação. Pode ativar o microfone, gente. É aula normal, como se estivesse na sala de aula, eu pergunto e vocês respondem. Coordenação. Subordinação. Vamos lá? É o quê? Coordenação. Não. Se você prestar atenção e baixar a estrutura, você vai ver o seguinte, ó. V1 é pregavam, né? Qual é o sujeito desse verbo? Tá? Os nazistas. Então, S1. S1, V1, que é pregavam. Quem prega, prega alguma coisa. O que é que eles pregavam? A ideologia. A ideologia. Perfeito. Até onde vai aquilo que eles pregavam? Até, precisamente, a ideologia. Só que, se eu chego do nada para vocês, tá? E digo que eles pregavam a ideologia, vejam aí. Tá completa essa frase? Não. Não tá. Tá? Então, essa oração aqui, embora ela seja subordinada, tá? Ela é uma oração que precisa estar para que essa oração principal ela permaneça com o sentido completo. Se a principal precisa da subordinada, que dirá a subordinada da principal? Não precisa nem falar. Eu posso chegar do nada e falar para vocês isso daqui? De que todos os demais eram inferiores a eles mesmos. Faz sentido isso? Não. Não. Então, eu já tenho aqui, tá? Claro que essa oração é uma oração subordinada, tá? Beleza. Dá para trocar essa oração aqui por um adjetivo? Vamos lá, gente. Dá para trocar por um adjetivo? Pensem aí. Não? Não dá, Acho né? que não. 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 Tentar e manter no Não. mesmo sentido não dá. Os nazistas pregavam que a não dá, ideologia inferior. Não, mas a ideologia não era inferior. A ideologia superior não faz sentido. Não dá. Você consegue trocar isso daí por um advérbio? Também não, eu Também acho. não. Aí a Cecília colocou aqui. Os nazistas pregavam ideologia de superioridade. Opa, bora ver se dá. Dá, né? Olha lá. Eu troco isso daqui tudinho, que tá vindo depois, por de superioridade. Ok. O que é superioridade, galera? Qual é a classe gramatical da palavra superioridade? Advérbio de modo. Não. Qual é a classe gramatical de superioridade? Sexto ano. Substantivo, perfeito. Tá? Ora,
se eu consigo trocar, tá? Essa oração por um substantivo, tá? Então fica claro para mim, tá? Que essa oração é uma oração substantiva. Tenta fazer a decomposição só por via das dúvidas. Professor, será que não dá para fazer decomposição? Que isso ia provar para mim que é uma oração adjetiva, tá? Se isso daqui for um pronome relativo, tá? Se esse aqui for um pronome relativo, o que vai acontecer? O antecedente dele é a ideologia, né? Então, teoricamente, eu poderia passar a ideologia para cá, para essa segunda oração, tá? Aí tenta passar, vai ficar da ideologia, todos os demais eram inferiores a eles mesmos. Não encaixou. Todos os demais eram inferiores a eles mesmos da ideologia. Percebe? Não dá, não encaixa. Então, essa oração aqui é uma oração subordinada, porque ela depende da outra, e ela é substantiva porque ela tem valor de substantivo. Agora que ela é substantiva, olha lá para aquele esquema que eu te mostrei inicialmente, que eu disse que você tinha que copiar, e me diz aí a qual palavra da oração principal, tá? A qual palavra da oração principal essa oração subordinada está ligada? Ela está ligada a qual palavra na oração principal? Essa oração aqui todinha, certo? Ela tá ligada a qual palavra? Ideologia. Ideologia, certo? Essa oração de que todos os demais eram inferiores a eles mesmos está ligado à ideologia. Tá falando algo sobre que ideologia é essa, certo? Tá? Beleza. Se está ligado à ideologia, vamos lá. Ideologia é nome ou é verbo, galera? Nome. 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 Se é nome, você já pode excluir, certo? Das possibilidades. Você já pode dizer, você não pode dizer ainda talvez o que essa oração é, mas você já pode dizer o que ela não é. Se é um nome, ela não vai ser subjetiva, tá? Inclusive, o sujeito do verbo tá aqui, ó. O sujeito do verbo principal já tá aqui. Esse verbo já tem sujeito. Ela não vai poder ser subjetiva, tá? Ela também não vai ser mais nem objetiva direta e nem objetiva indireta. Mas, professor, tem uma preposição aqui. Tem uma preposição aí. Só que qual é a questão? Essa oração que está vindo aqui não está ligada a verbo. Está ligada à ideologia. Então, para ser objetiva indireta, precisa estar ligada a um verbo. E o verbo está aqui, ó. Que tipo de verbo é o verbo pregavam? É o verbo transitivo direto, né? Quem prega, prega algo. Nesse caso, a ideologia. Então, o complemento do verbo pregar já é ideologia. Percebe? Então, essa oração, tá? Você já vai tirar da jogada, certo? Você já vai poder dizer o que ela não é. Como ela está ligada a um nome e não a um verbo, ó, vou voltar aqui para o slide. Olha lá. Olha lá. Tá? Olha aí para o slide. Ela está ligada a um nome, não ao verbo. Tá? Então, quais são os três tipos de orações, os três tipos de orações subordinadas substantivas que se ligam a nome? A predicativa, a completiva nominal e a apositiva. Ora, a oração com a qual eu estou trabalhando, ela está ligada a um nome. Então, essa oração que eu tenho aqui tem que ser uma dessas três coisas. Você está entendendo? Então, é nesse sentido que eu acho que esse esquema pode ajudar você. Se você, ao saber já de antemão que a oração que você tem aí é substantiva, você avaliar o quê? Você avaliar se o que você tem aqui é um verbo ou é um nome. Tá? No caso, é um nome, então essa oração tem que ser uma dessas três coisas. Não vai mais poder ser subjetiva, nem objetiva direta, nem objetiva indireta. Ou seja, nem tem mais como entrar a objetiva indireta aí na jogada. Não tem por que você se confundir, porque ideologia é nome. Só sobra a predicativa, completiva nominal e a positiva. Predicativa não pode ser, porque não tem verbo de ligação. Tá? Já foi. Ficou entre a completiva e a predicativa, não é isso? Ficou entre a completiva e a positiva, não é isso? Não vai ser a positiva, porque eu não posso tirar essa oração daqui, a gente já viu isso. A gente viu isso no início. Tá? Então, só sobra uma possibilidade de resposta aqui. É completiva nominal, exatamente. Tá?
Então, basicamente, gente, o que eu quero dar para vocês com esse esquema, já encerrando, tá? Para vocês poderem ir para outra aula. Basicamente, o que eu quero mostrar com esse esquema é mostrar para vocês que vocês têm vários caminhos para chegar ao mesmo resultado. Eu quero que vocês tenham um pensamento global da coisa, entende? Eu quero que vocês vejam a oração e vocês vejam, ei, eu sei que essa oração é uma oração subordinada, substantiva, por exemplo, completiva nominal, por causa disso, 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 disso. Eu tenho 5 motivos para provar que a minha classificação está correta, entendeu? Essa oração aqui é uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta, com certeza. Porque, olha só, vendo por esse ponto de análise, vai dar essa resposta. Esse outro caminho aqui dá a mesma resposta, o outro caminho dá a mesma. Então, claro que é, porque eu tenho aqui 4 formas de provar para você que essa oração, entenderam? Então, basicamente, o que eu estou te dando são formas diversas de você chegar a uma mesma coisa. Se você tiver a compreensão de todas elas, né, você vai se tornar mais apto, você estará mais apto a fazer essa taxonomia, essa classificação com tranquilidade. Vai se tornar uma coisa mais fácil para você, entendeu? Eu vou encerrar por aqui. Se vocês tiverem mais alguma outra dúvida, a gente pode conversar depois no grupo, mais tarde. E se você está vindo a aula depois, você pode deixar no comentário aí qualquer observação, qualquer pergunta, tá? A gente vai encerrar por aqui para que vocês possam ir para outra aula, ok? Para a aula do professor. Um beijo do Magro, te amo vocês. Tchau, tchau.